Fala, Sagitário, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que ótimos. Sejam muito bem-vindos ao Doutor Tarô. Eu sou o Felipe Coin e farei para vocês aqui uma leitura de tarô para quem é do signo de Sagitário. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Sagitário. Vamos lá então começar a leitura de vocês. Vou começar aqui com o Lenormand. Lembrando também, né, que caso você esteja assistindo esta leitura porque está em contato com alguém do signo de Sagitário, ou por alguma razão você acabou acessando este vídeo, veio na recomendação, mesmo que você não seja, né, do signo de Sagitário, se você está aqui é porque você entrou em sintonia com a energia da leitura. Então, pode ficar atento que, com certeza, esta mensagem também foi direcionada a você. Certo? Vamos então lá para a leitura. Não vou dizer exatamente para vocês qual que vai ser o andamento exato da leitura, porque a gente vai construindo ela juntos, ao passo que a gente vai identificando os assuntos, que a gente vai aprofundando. Então, assim, fica comigo que pode ter certeza que nós vamos aproveitar ao máximo o recado que o tarô tem, que o oráculo que o tarô tem para o seu momento. Certo? Espero que essa leitura possa te auxiliar, trazer o direcionamento que for importante para o seu momento, para a sua felicidade. Signo de Sagitário. Qual que é a mensagem da espiritualidade? O que você precisa saber neste momento? Opa. A carta abrindo a leitura de vocês. Opa. O coração. Tá, já vimos que tem coisa boa aqui, né? Já abrindo com duas energias positivas, assim. Mais uma. Opa, o cavaleiro. O cavalheiro. Eita, Sagitário, o que que tá acontecendo aí? Que é isso que está vindo aqui na sua leitura, hein? Bom, vamos lá. Aqui, de forma muito direta e objetiva, já fica bem explícito praticamente, né? Carta, coração e o cavaleiro. Aqui a gente tem realmente uma combinação de cartas que estão mostrando para você que você receberá, de alguma maneira, uma comunicação, uma proposta, uma notícia, uma mensagem, uma conversa, um convite, uma declaração, né? A carta pode falar sobre isso, que de alguma maneira você terá uma comunicação importante, né, vinda até vocês, tá bom? E aí, lógico, a gente entende que o teor desta situação é um vínculo emocional, há uma afetividade. Então, aqui a gente já consegue entender que esta notícia, ela tem relação com a parte afetiva, sentimental. E cavaleiro, então, está representando o personagem que vai te entregar isso daqui. Então, gente, pode ser que essa leitura para alguns, para muitos, eu diria para muitos, esteja falando na parte mais afetiva de relacionamentos. Então pode ser que você conheça alguém, mas aqui eu não diria muito conhecer não. Aqui eu diria que talvez você já conhece provavelmente esta pessoa, mas essa pessoa ela vai entrar em contato, ela vai se comunicar, ela vai se declarar, ela vai trazer alguma coisa para você que vai te deixar realmente, muito feliz, muito contente, muito satisfeito com isso que ela traz para vocês. E aí também, gente, é lógico, né, entenda que aqui é uma leitura coletiva. Então, pode ser que para você seja nessa parte afetiva, mas também pode ser que para outras pessoas essa leitura esteja falando sobre questões de propostas, profissionais, trabalho, um convite para um projeto, para uma viagem. Aqui, o que eu quero que vocês entendam é que a energia principal é de que você vai receber uma notícia, vocês vão ficar sabendo de algo vindo de alguém, né. E que isso é algo que realmente vai te trazer muita felicidade, muita satisfação. Então, assim, tenta entender aí exatamente no seu contexto, para você conseguir identificar isso daqui. Lógico que olhando para isso daqui de um jeito, né,
nos remete muito à parte de relacionamento afetivo. Ah, mas eu já tô numa relação, já tô num relacionamento afetivo, como assim? Vai vir uma outra pessoa? Olha, não necessariamente, Sagitário. Às vezes essa própria pessoa que você está se relacionando vai te trazer alguma coisa que será algo que você vai gostar muito, você vai ficar muito feliz com o que essa pessoa vai fazer para você, entende? Muito interessante. Pra quem tá distante aí do amor, pra quem tá numa relação, mas vive uma relação distante também, então pode ser aí vocês se comunicando, entende? Alguma coisa meio que neste sentido. E pra outros aqui realmente é isso, Sagitário, tá? Tem alguém aí que pode estar muito interessado em vocês, e essa pessoa aí ela vai se conectar, vai se contatar com vocês. Vamos aqui. Antes, vamos aprofundar um pouquinho, que eu estou ficando curioso. Vamos entender um pouco mais aqui do que tá vindo para Sagitário. Fala aqui sobre esta carta. Vamos primeiro começar pela energia da carta e ver o que, que a gente compreende mais. A energia da carta. Opa! Lírios. Olha só. Então aqui a gente já começa a entender um pouco mais que essa ação, essa movimentação, isso que essa pessoa vai trazer para você, tem algo a ver com um pedido de paz? Tem algo a ver com uma reconciliação? Tem a ver com procurar aqui uma resolução? Às vezes vocês estavam aí afastados, ou às vezes vocês estavam com alguns problemas entre vocês. Então aqui, né, essa energia do lírio é uma carta que fala muito sobre harmonia, serenidade, maturidade, sabe? Então eu vejo aqui que talvez seja realmente uma pessoa aí te expondo algo, um sentimento de uma forma mais madura, né? Aqui, de repente, alguém aí disposto a ter algo mais sério com vocês também, né? Essa carta do lírio, ela pode também expressar muito relacionamentos estáveis. Então, de repente, pode ser que vocês que alguém peça vocês em namoro, em noivado, em casamento, ou queira ter uma relação com você mais estável, sabe? Então pode ser tudo isso, tá, Sagi? Vamos entender aqui sobre este coração. O que mais que a leitura fala sobre coração? Ó, caíram duas, mas eu vou pôr novamente para que venha uma energia. A torre. Olha só, né? A torre é uma carta de distância. A torre é uma carta de distância. Então, confinamento, distância. Pode ter a ver também com questões de sociedades, de instituições. É uma carta que traz muito esse contexto, construindo algo em grupo. Então aqui eu vou puxar para. Eu vou sempre tentar interpretar essa leitura de duas maneiras, assim, pelo menos, né? Para relacionamento afetivo, mas também para a parte material e profissional, que eu sei que tem muita gente que geralmente está ressoando nessa energia. Aqui, então, a gente consegue compreender que talvez vocês estejam distantes desta pessoa, ou ela estava distanciada de você e agora ela tenta, de alguma maneira, retornar, ela tenta, de alguma maneira, se retratar sobre isso. Então, pode ter alguma coisa meio que neste sentido. Pode ser, inclusive, tá bom? Que ela te faça algum tipo de convite no sentido de vocês fazerem algo juntos, né, e pode ter essa coisa de, às vezes, querer se distanciar junto com você, não sei o que você tá vivendo, né, será me traz aqui muito uma impressão disso, a pessoa às vezes querendo dar uma fugida aí junto com vocês e fazer uma viagem, ir pra algum lugar, somente vocês, alguma coisa neste sentido, pode ser assim também. Assim como também, né, com relação a trabalho, então pode ser aqui, de repente, um convite, uma proposta para que você assuma um cargo, participe de alguma empresa, de alguma instituição,
Mas tem sempre um teor de que para você aceitar isso daqui, você vai ter que de alguma maneira se manter isolado de onde você está. Então, sei lá, pode ser que seja um trabalho temporário ou um trabalho que você vai fazer em um lugar que é mais distante. Pode ser alguma coisa neste sentido. Vamos agora entender a energia do cavaleiro. Energia do cavaleiro. Ó, tinha duas viradas, então eu vou pôr novamente. E a gente vai pedir agora. Energia do cavaleiro. O que é isso, hein? A árvore. A energia da árvore. Que é sempre uma carta que fala de prosperidade, que fala de crescimento, que fala sobre permitir que alguma coisa se desenvolva, aquilo que nutre. Então aqui a gente está falando de algo, né, de alguém que traz essa proposta para alguma coisa cuja intenção seja algo que realmente permaneça, se desenvolva. Então é realmente sobre isso. Aqui confirma. Olha só, a dama no fundo do deck, talvez representando a energia de vocês. Agora, um detalhe também que a gente precisa observar é que esta carta da árvore, ela fala sobre situações que há uma pretensão de um crescimento, mas é sempre um crescimento longo, tá bom, gente? Então aqui talvez seja uma pessoa que tenha uma pretensão de ter uma família com você, uma pessoa que talvez tenha uma impressão de que talvez ela dizendo pra você que ela sabe que vai levar um tempo até que vocês possam desenvolver o que vocês estão construindo. Curioso porque tem a energia da torre no meio, né? Então pode ser que exista algo que distancie vocês também, sabe? Pode ser que exista algum. Pode ser que vocês não tenham tanta facilidade de ficar juntos. Às vezes é por isso que essa pessoa tá te mandando uma mensagem. Pode ser alguma coisa nesse sentido também. Mas aqui a gente tá falando sobre alguém que tem muito esta compreensão, tem esta pretensão também de desenvolver algo, mas sabe que é um crescimento lento, que não vai ser do dia pra noite, entende? Então tem um pouco deste fator aí nessa questão. Tá, vamos lá, o que mais? Você sabe que eu acho que eu vou pegar aqui o outro oráculo. Eu vou pegar o oráculo do Anjos do Romance. Tô sentindo que eu preciso utilizar ele. É bem raro, mas vamos lá. E quando eu tô embaralhando, vai me contando aí, Sagitário. Estou curioso aí pra saber. Você já conseguiu identificar sobre o que essa leitura tá falando pra você? Você realmente já tem contato com esta pessoa ou ainda não? O que é? Gente, para algumas pessoas aqui também, compreendam que pode, às vezes, até ser uma questão de família, um parente, às vezes alguém que você, uma amizade que você não vê há muito tempo. Às vezes essa pessoa entrando em contato, escrevendo para você depois de muito tempo. Entende? Alma gêmea. Sim, é a sua alma gêmea. Eita. Olha, estou me comprometendo em trazer essa energia, mas não fui eu. Foi a leitura que trouxe. Aqui é a energia da alma gêmea, o oráculo confirmando você que sim, esta pessoa é a sua alma gêmea. Uau! Essa pessoa, então, se for trabalho também, então aqui a gente está falando de um trabalho que tem essa coisa de ser, né, a sua alma gêmea, aquilo que você busca, há uma reciprocidade de interesses, entende? Casamento, esta situação envolve casamento. Tá. Você vê que veio bem embaixo da torre, né, gente? Então não sei se aqui a gente tá falando de alguém, ou às vezes até vocês, que talvez estejam casados. Tipo, vocês já entenderam, né? Do que eu estou falando. Assim como pode ser também, né? Que seja uma situação de vocês mesmos.
Só que aqui vocês mesmos casando com essa pessoa, ou enfim, vale a pena esperar. O tempo divino está trabalhando no amor da sua vida. Interessante, porque olha só, essas cartas elas vieram bem embaixo de cartas muito cruciais na leitura. Porque primeiro de tudo, essa carta que a gente viu do casamento agora, essa então tá falando assim, né, essa situação envolve um casamento. Vamos aqui expandir um pouco a consciência no sentido de envolve uma união, um contrato que já existe. Veio bem embaixo da energia da torre. E eu até falei pra vocês que a torre trazia essa questão, às vezes, de distanciamento, de isolamento. Falei, pode ser que alguma situação acaba separando vocês, às vezes vocês têm dificuldade em se verem, se encontrar. Pode realmente aqui ser, para alguns de vocês aqui, essa leitura falando de alguém que está interessado em você, e às vezes essa pessoa já está comprometida. Ou às vezes vocês estão comprometidos também, ou às vezes são ambos, enfim. Mas existe essa questão aqui. Ah, aí você vê que depois veio com essa energia que fala sobre que vale a pena esperar. Que já então nos remete a esta informação de que coisas precisam ser resolvidas. Por isso que tem essa questão do tempo. E foi justamente embaixo da energia desta pessoa, junto com a energia da árvore, que eu falei aqui, olha, essa pessoa ela tem uma pretensão de algo, mas ela sabe também que vai levar um tempo para isso. Assim como também, se a gente for analisar essa carta, ela está muito relacionada à família. Família, ancestralidade, né? Porque é a questão da árvore. Então aqui você vê que pode confirmar que para alguns de vocês essa pessoa ela já tem uma família, ela já tem uma ligação, mas é isso. Para ficar mais claro, eu vou pedir para o tarô mostrar pra gente quais são as intenções desta pessoa com vocês. Então vamos agora utilizar o tarô e questionar o tarô. Tarô, quais são as intenções desta pessoa com vocês? Ou se for de trabalho, então qual que é a intenção, né, dessa empresa, dessa pessoa que está te contratando com vocês? Vamos lá. Primeira energia. A sacerdotisa. E um arcano menor para complementar a sacerdotisa. Caiu aqui. Cinco de copas. Bom, interessante. No fundo do deck tem aqui a energia do Cavaleiro de Copas. E o Cavaleiro de Copas, ele é a carta aqui dentro do tarô. Representa as propostas, né? Os convites, representa ir em busca de algo do qual nós estamos idealizando, que queremos conquistar. Tem esta questão aqui vindo. Agora, o que a gente vai ter que refletir junto aqui, Sagitário? Aqui nós temos duas energias que são contrárias. Porque aqui, se a gente está perguntando, então, qual que é a intenção desta pessoa, e o tarot trouxe a sacerdotisa, então, o que a sacerdotisa traz? Ela traz que essa pessoa, ela tem até a intenção, existe uma intenção de ter alguma coisa com vocês,
Só que esta pessoa também, ao mesmo tempo, não tem muita pretensão ou não tem planos, não tá pensando exatamente, não pretende se mexer. Então, olha só, né, a gente tem que começar a observar o que a leitura está querendo nos mostrar. A sacerdotisa, quando a gente está fazendo uma leitura, né, afetiva, de romance, como é este caso, ela sempre responde que o parceiro ali, aquela pessoa, ela tem a intenção de ter algo com você, mas ela não pretende fazer nada. Ela é uma pessoa que está passiva. Aí, o que que a gente tem que se questionar? Pode ser que ela não queira fazer nada porque ela está te esperando ter uma atitude, ou pode ser que ela não tenha pretensão de fazer porque, por alguma razão, neste momento, ela não consegue se visualizar agindo, ou ela não pode agir, entende? Então, olha só, né, o recado, ele já trazia aqui uma questão do distanciamento que eu falei. Então eu começo a perceber que talvez essa pessoa, ela esteja te contatando, mas ela está distante e não existe muito plano na mente dela de encurtar essa distância. Tanto que a leitura da carta veio, vale a pena esperar, né? Então a gente já entendeu que tem alguma coisa que está travando esta aproximação. Só que junto com esta sacerdotisa vem o 5 de copas. E o 5 de copas já vai trazer aqui um cenário que não é muito desejado. Porque o 5 de copas é uma carta que fala muito de abandono, é uma carta que fala de dor, de tristeza, de perder algo, né, algo que você estava ali tentando manter, você não consegue você acaba perdendo aquilo. Então a carta do 5 de copas, ela é uma carta que tá cheia desse sentimento de algo foi perdido. Então aqui, gente, eu começo a observar, né, em conjunto, que vamos lá, né, a gente questionou a leitura, quais são as intenções desta pessoa. A leitura está respondendo para você que existem problemas, existem questões maiores que trazem para esta pessoa a percepção de que ela não vai conseguir jamais ficar com vocês. Por isso que ela não tem intenção de se mover, intenção de se movimentar. O 5 de copas acrescenta que ela tem a intenção de, né, vamos lá, né, que a gente tá falando o que que ela pretende, qual que é a intenção dela, o que que ela quer com vocês. E o 5 de copas é uma carta que fala de dor, de não estar junto, de não ficar junto. Então pode ser que, embora essa pessoa tenha pretensão de ter algo com vocês, os problemas, as dificuldades, os obstáculos que mantêm vocês separados ainda são mais fortes e maiores ao ponto de ela não ter exatamente um plano correto, um plano elaborado para ir até vocês. Então olha que interessante quando a gente começa a expandir a leitura e entender do que ela tá falando, porque às vezes é muito por conta, às vezes acontece muito isso, a pessoa entra numa leitura, não aprofunda a leitura, e aí às vezes você sai da leitura lá, pô, maravilhoso, vai vir atrás de mim, vamos ficar junto e tudo mais. A gente começou a aprofundar a leitura e a gente tá entendendo que, olha, essa pessoa vai se conectar com vocês, vai te contatar com vocês, vai se expressar com vocês, vai se declarar pra vocês e tudo mais. Existe até ela um pensamento de querer ter algo, mas ela também tem alguma coisa que está prendendo esta pessoa. E por mais que ela se aproxime de vocês, há uma grande tendência, gente, dessa pessoa ficar meio que é aquilo, quero, mas não vou, sabe? Te deixar meio que em banho-maria. Então, quando a gente começa a juntar esta energia, aí a gente começa a entender as coisas. Claro que a gente precisa olhar também que
Este outro oráculo aqui, ele deixou muito claro essas energias, né, da alma gêmea, do casamento e do vale a pena esperar. Então, analisando todo este contexto, vamos lá. Quando a leitura fala para você que é a sua alma gêmea, honestamente, né, na minha visão, pelo menos, esse conceito de alma gêmea nada mais simboliza do que ter uma pessoa que naquele momento da vida compartilha com você visões muito parecidas. Às vezes aqui vocês são pessoas que têm pensamentos iguais, vocês se conectam de alguma maneira. Agora, esta conexão é a única conexão que existe no mundo? Honestamente, gente, pelo menos na minha visão, penso que isso não seja algo real. Principalmente quando a pessoa fala assim: "Ah, metade da minha alma". Eu acho isso tão perigoso, de achar que a outra pessoa é a sua metade, porque, pelo amor de Deus, né, você é completo. Você já é completa. Então, entenda que a gente vai encontrar várias almas gêmeas durante a nossa vida. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque tem olha, muito cuidado, gente. Eu vou falar isso, porque eu vou ter responsabilidade com a minha leitura. Eu não quero jamais que você ouça aqui que uma pessoa é sua alma gêmea e você fique bitolado em uma pessoa, e mesmo que essa pessoa talvez, como neste caso, não esteja se aproximando, não tenha planos de se aproximar, você colocar isso na sua cabeça pode te levar apenas a um estado de ficar numa espera eterna. Então, cuidado, cuidado, né. Só o fato de às vezes você colocar na sua cabeça que fulano é a sua alma gêmea, já pode começar a trazer para vocês uma tendência a querer forçar algo. E é muito perigoso quando a gente tá fazendo isso no lado sentimental, porque já é uma tendência natural a gente querer projetar no outro a felicidade que a gente quer viver. E aí quando a gente imagina, aí se você já tá com isso na cabeça, você vai ver uma leitura, vai falar que é sua alma gêmea, você vai ficar o quê? "Meu Deus, é isso, pronto, acabou". Pelo amor de Deus, com todo respeito, gente, amo vocês, mas só tenha essa responsabilidade, tá bom? Não permita que ninguém jamais tire o controle da sua própria vida e das suas decisões. Não coloque a sua felicidade nas mãos de uma outra pessoa, por mais bem intencionada que ela possa parecer. Agora, o que que a gente tem que entender também, vale a pena esperar. Então a leitura está falando para você que você precisa aguardar, independente do que vai acontecer no futuro ou não, se vocês vão ficar juntos ou não, aguarde, porque pode ser que seja muito bom, pode ser que não sei, vai ser positivo de qualquer maneira. Eu vou agora então perguntar para o tarô, vamos entender, né, vamos aprofundar um pouco mais, qual que é o obstáculo? Qual que é o obstáculo que mantém vocês, né, qual que é o obstáculo desta relação? Ou seja, o que está causando a adversidade? O obstáculo é sempre aquilo que precisa ser superado. Gente, me desculpa, ter dado toda essa explicação. Eu quero que vocês entendam que eu não estou de maneira alguma querendo que vocês, não sejam felizes né, acabando com a felicidade de vocês. Não é nada sobre isso, pelo amor de Deus. Pelo contrário, né, a energia tá maravilhosa. Eu só não quero, me responsabilizar por vocês, às vezes, se prenderem em algo. Principalmente porque é uma leitura coletiva, tá bom? Talvez se fosse uma leitura particular, já direcionando muito pra você, eu teria mais, propriedade pra falar de forma tão explícita com vocês, tá bom? Mas vamos aí. Qual é o obstáculo? Olha só. Carro, o carro junto com 5 de ouros.
você vê que, se de um lado nós percebemos que na intenção desta pessoa aparece uma sacerdotisa, mostrando que é uma pessoa que, basicamente falando, tem a intenção de manter do jeito que tá? Tem interesse, mas ao mesmo tempo não pretende fazer nada, ok? Pode ser que ela se comporte desta maneira, apenas porque talvez ela tenha muito essa percepção de que não vai dar certo, de que em algum momento ela vai ter que te abandonar, de que em algum momento isso será perdido. Assim como pode também ter, tá, gente? Às vezes ela também tem essa percepção de que para ela se aproximar de você, ela também tem que abandonar algumas situações, entende? Ok. Qual que é o obstáculo? Então aqui a gente veio com a energia do carro, junto com a energia dos 5 de ouros. Então, o que é que esses arcanos estão contando pra gente? E aqui provavelmente está o ponto central do problema entre vocês. O carro é um arcano que fala de movimento, conquista, ir, avançar, ir atrás de algo. Só que tá no obstáculo. Ou seja, falta esta energia. O que é que falta neste caso? Falta motivação. Falta um planejamento adequado para alcançar o resultado. Ou seja, falta plano para realmente esse relacionamento se concretizar de forma real, né, material. Então, às vezes, se vocês estão distantes, qual que é o obstáculo? Falta ação, movimento. Aqui é muito estar preso na inércia. Existe a possibilidade, mas ao mesmo tempo não há movimento para que isso se concretize. Aí a gente vai olhar para o 5 de ouros que está revelando para gente. Por que que isso daqui acontece? Porque o 5 de ouros, neste caso, fala sobre a falta do desprendimento. O 5 de ouros, em uma posição normal, numa leitura, é uma carta que fala de perdas. Perdas mesmo. Afastamento, de quando a gente ali, né, está sem condições. Nesse caso do obstáculo, o que que a gente entende? É alguém que não quer abrir mão de nada, que não quer ter nenhum prejuízo, vamos dizer assim. Então, olha como a gente precisa começar a costurar a leitura, entender que tudo isso daqui está contando uma única coisa só. A gente está entendendo até agora, Sagitário, que a leitura está falando sobre alguém que mexe muito com você emocionalmente. Sim. Você provavelmente gostaria muito de estar com esta pessoa. Essa pessoa te encanta, vai ainda se aproximar de vocês, mas no fundo mesmo não tem intenção e pretensão de se aproximar, porque não quer se desprender de nada. Logo, vamos entender, lembra que ele falou que essa situação envolve casamento? Se essa pessoa estiver presa com algo, é isso que ela não quer perder. Por isso que eu falei que na intenção dela tinha o 5 de copas, que provavelmente, gente, sendo bem real, bem sincero mesmo, o 5 de copas, ela tem muito mais a pretensão de te deixar em algum momento, do que de fato se aproximar, entende? Sendo bem sincero. Quer ver? Olha como as coisas vão ficar claras quando a gente fizer a energia oposta. Vamos entender agora vocês sobre esta pessoa. Quais são as suas intenções? As intenções do sagitariano, as intenções do consulente, né? As suas intenções sobre esta situação. Assim a gente consegue ter uma visão ainda maior. Aqui. Mago. O mago já é, né, o oposto. Literalmente o mago é o oposto da sacerdotisa. O mago é o 1, sacerdotisa é o 2. Mago é a energia ativa, sacerdotisa é a energia passiva. Então o mago fala sobre o mago sempre tem intenções. Então existe intenção. Vocês têm intenções com esta pessoa. O mago é criativo, então às vezes aqui vocês buscam uma forma.
Sabia. Não tem como, gente. 9 de copas. Então, qual é a intenção de vocês aqui? Realmente vocês têm a intenção de ter algo com esta pessoa. Vocês estão muito interessados nesta pessoa, nesta situação. É algo que realmente te motiva muito, te alegra, te deixa ali. Às vezes vocês cheios de ideias, de vários planos que vocês poderiam fazer com esta pessoa. Aí a gente já começa a entender uma coisa, né? Olha só, vocês e esta energia. Existe sintonia? É de se questionar. Porque um lado demonstra interesse, está realmente buscando ideias, às vezes vocês estão aí pensando, nossa, o que que eu posso fazer? Como que a gente pode fazer para se encontrar, para ficar junto, para isso, para aquilo? E esta pessoa, ela não pretende agir. Embora tenha interesse. Esse que é o complicado, né? É fogo isso, porque a sacerdotisa até existe interesse, mas não tem ação. A pessoa parada. Justamente por conta disso que o tarô trouxe aí, que o obstáculo era o quê? Carro, falta de motivação, falta de ação. É isso, Sagitário. Vamos agora, então? Eu vou fazer uma coisa que eu estou sentindo. Eu vou pedir agora aqui uma síntese dos próximos 6 meses. Que isso vai revelar pra gente nesta leitura? Qual será o desenvolvimento dos próximos 6 meses sobre esta situação? Pra gente entender que se as coisas tendem a continuar do jeito que estão, vamos entender essa questão. Síntese dos próximos 6 meses para esta situação do Sagitário. E depois a gente vai, então, pedir aqui como que vocês precisam lidar com esta questão. O que é melhor para você neste momento, visando a sua felicidade acima de qualquer coisa. E depois vocês vão contando para mim aí, enquanto isso, nos comentários, o que você está achando, né, dessa leitura, se você está conseguindo refletir alguma coisa, se você já identificou do que essa situação está falando para você. Lembrando também, né, gente, quem tiver um interesse aí, se é uma coisa que tá pegando muito firme, gente, faça uma leitura particular. Me chama no WhatsApp, o meu link tá na descrição do vídeo. Conversa comigo, vamos aí abrir uma tiragem específica só com a energia de vocês, realmente, para que a gente possa, né, ter exatidão naquilo que tá falando, sabe? Isso vai ser importante. Principalmente aqui, né, se isso está envolvendo muito, né, a sua parte emocional, porque aí é complicado, quando a gente está muito envolvido emocionalmente com algo, é difícil, né, a gente fica sempre esperançoso. Olha, a síntese é positiva, tá? Papa com as de copas. Então aqui, olha só, né, o arcano do Papa é um arcano que fala sobre organização, ordem, estabelecimento de acordos que são favoráveis para ambas as partes. Então, e o As de Copas trazendo aí para esse Papa um sentido de que vai ser benéfico para vocês. E também para essa outra pessoa que está envolvida nesta situação. Qual que é a premissa que a gente precisa entender? Esse Papa, né, como síntese, ele apenas está revelando para a gente que esta situação em questão vai chegar em um ponto de maior alinhamento. Então, basicamente falando, vocês vão chegar a um acordo sobre o que deve ser feito. Aí é que você precisa compreender. A leitura não diz nem que vocês vão ficar juntos, necessariamente, nem que vocês não vão ficar juntos. A leitura está dizendo apenas que vocês dois entrarão em um acordo que seja positivo para ambos. Pode ser que lá na frente, então, né, nos próximos 6 eu coloquei aqui até 6 meses. Pode ser antes, pode ser mais ou menos aí esse prazo,
Mas o que você tem que entender é que a tendência é que vocês consigam encontrar uma solução, né? O As de Copas, ele traz muito essa questão de vocês encontrando uma solução para isso. Essa solução será positiva e favorável para os dois. Então vamos supor que se vocês lá na frente perceberem que, poxa, não dá pra gente continuar, não dá pra ficar junto, ou às vezes a pessoa fica te enrolando, né? E mesmo que essa pessoa fique te enrolando lá na frente, você vai ter resolvido com ela. Quer vocês estejam juntos, decidam ficar juntos, então vamos supor que vocês fazem um plano, decidem ficar juntos. Vocês provavelmente vão ter feito um plano pra se aproximar, pra encontrar uma forma aí de manter essa relação, de estabelecer essa relação. Você entende? O Papa, na sua leitura, ele está dizendo isso, que vocês vão encontrar uma forma que seja favorável para os dois no futuro. Por isto que a leitura disse para vocês, lembra? Vale a pena esperar. Vale a pena esperar porque o tempo do divino está trabalhando no amor da sua vida. Então, gente, o que eu diria para vocês? Deixem as coisas acontecerem, observem como as coisas vão se desenvolver, tendo sempre esta consciência de que o que vai acontecer será benéfico para nós dois. Que é bom, tá, gente? Então, ter uma síntese, ter isso daqui na síntese é excelente, tá bom? E agora, então, né, gente, vamos aqui pedir pro tarô trazer, então, agora um aconselhamento. O aconselhamento, Sagitário, ele vai mostrar para você qual é a postura que você precisa ter agora. O que você precisa fazer, como você deve agir, como você deve pensar, como você tem que encarar esta situação. Agora, e assim será benéfico para você de alguma maneira, tá bom? Então, conselho é sempre com relação a um comportamento. Vamos aqui então agora para a gente poder finalizar esta leitura, pedindo um conselho que seja importante para vocês. Ah, e depois do conselho também eu vou dar um recadinho muito rápido para vocês e muito importante também. Então fica comigo. Vamos lá, então. O que vai ser importante para você, para o Sagitário? É incrível, né, gente? Como essa leitura ela foi tomando forma. Por isso que eu falei para vocês que no começo da leitura, eu falei, olha, não vou dizer para vocês exatamente qual vai ser o andamento da leitura, porque nós vamos construindo esta leitura juntos. Vocês lembram? Depois eu quero que vocês me contem como foi a sua experiência aqui, né? Qual que é a sua percepção desse tipo de leitura? Acho que não é uma leitura, pelo menos nas leituras coletivas, né? Não é muito comum, né, ter que a leitura seja guiada desta maneira, mas eu gosto, dependendo do assunto, eu acho que muito mais importante do que a gente às vezes ficar ali tentando adivinhar, né, literalmente o futuro, é a gente às vezes ter uma visão mais estratégica da situação que está acontecendo. Você vê que se a gente ali começasse e fosse apenas pelas energias iniciais ali, traria uma visão que talvez não corresponda muito à realidade dos fatos, né? Mas como a gente conseguiu abrir, a gente entendeu. Tá, olha só. Então, vamos lá? Justiça e 4 de copas. Olha, aqui o que está vindo realmente é uma energia muito importante. Justiça está vindo trazer o conselho desta leitura. E o que você precisa saber, Sagitário, é que o arcano da justiça é um arcano kármico. O que significa arcano kármico, Felipe, dentro do tarô? Dentro do tarô, o conceito de arcano kármico é quando o próprio destino traz alertas para a nossa vida. A justiça traz o primeiro alerta do destino, que é quando sempre significa que, olha, estão de olho em você. É como se o plano espiritual, o universo estivesse dizendo, olha, estou de olho em você, nas suas atitudes. Por que que isso acontece? Porque a gente precisa se lembrar que existe a lei da causa e efeito. Você conhece essa lei?
A justiça, ela representa a lei da causa e efeito. A justiça, ela traz nas mãos dela uma balança e uma espada, para que todas as situações sejam pesadas. E aquilo que não estiver balanceado corretamente, deve ser cortado. Quando ela aparece num conselho, justiça, ela é fria, ela é racional. O que nós vimos na leitura até aqui? Que existe um envolvimento emocional muito grande. E este envolvimento emocional tende a dificultar a sua visão do que está acontecendo. Porque, gente, pensa que o emocional é como se ele fosse um óculos que a gente coloca. E quanto mais emoção existe, mais a tendência é que esse óculos esteja cor-de-rosa. O que eu mais vejo, às vezes, em leitura particular, a pessoa, às vezes, vem ali de torre com 10 de copas no relacionamento. Ela tá tão envolvida emocionalmente com aquilo que ela não tá percebendo que, às vezes, ela tá entrando numa enrascada. Não estou dizendo que seja o caso. Mas, então, por que a justiça ela veio? Ela veio para dizer para você que neste momento você precisa ser um pouco mais racional e imparcial sobre esta situação. Entende? A justiça, ela é uma carta que quando aparece na leitura, ela fala que nós precisamos reavaliar aquilo para que a gente possa tomar uma decisão que esteja alinhada com a nossa palavra. Por isso que a justiça é um arcano que fala muito de honrar. Honrar aquilo que foi acordado. Honrar aquilo que se acredita. Honrar aquilo que é justo. Por isso que é a carta da justiça. E quem está do lado da carta da justiça é o 4 de copas. Você vê que o 4 de copas, ele não está fazendo nada. Ele está parado. Você vê? Esse arcano está parado. Não. Calma aí, estou vendo errado. Está parado, não há movimento, né? Quando a gente pede um conselho, a gente tem que fazer o que está na carta. Então, já entenda que o tarô, né, a leitura já está dizendo para você neste momento, Sagitário, não faça nada. Não se movimente, não tente ir atrás, não tente sair correndo, não tome decisões muito importantes. Porque o 4 de copas está indicando que vocês precisam avaliar melhor o que está sendo oferecido para vocês em detrimento, em comparação com aquilo que você já possui na sua vida. E isso é muito interessante. Quando vem o 4 de copas como conselho, é sempre um momento que a vida tá falando pra gente que naquele momento a gente precisa parar um pouco pra refletir, porque provavelmente nós estejamos em um momento da vida onde nós estamos muito envolvidos por um sentimento de desgosto, de estagnação. Geralmente essa carta aparece quando nós estamos, você vê que na carta a pessoa está emburrada, né? Esse personagem está emburrado. Então, às vezes, é aquele momento da vida que a gente tá muito monótono, que tá tudo muito rotineiro. Sabe aquele momento que a vida tá chata? Literalmente isso, que às vezes as coisas estão um tédio. E quando a gente tá se sentindo desta maneira, apáticos, é onde a gente, você vê que o 4 de copas, ele é crucial numa leitura. Porque depois do 4 de copas, vem o 5 de copas, que é a perda. Por isso que esta carta, ela representa um momento da vida onde existe uma grande chance de que futuramente o nosso próximo passo nos leve a perder algo que foi muito almejado no passado. Quando a gente tá lidando com o 5 de copas, a gente perde algo e sente aquela perda. Geralmente é no 5 de copas que a gente acorda e fala: "Putz, por que que eu fiz o que eu fiz? Por que que eu não consegui lidar com aquele sentimento? Por que que eu não busquei, às vezes, uma solução criativa em vez de ter desperdiçado algo?" Porque o 5 de copas é sempre uma perda ocasionada por um desperdício, porque a gente não conseguiu administrar aquela sensação do 4 de copas.
E por que que a gente não conseguiu administrar aquela sensação do 4 de copas? Porque a gente deixou você vê que aqui a gente tem um personagem que está olhando para as 3 copas na frente dele. E isso sempre significa que nós passamos de um momento onde nós estamos olhando sempre para o passado e buscando a felicidade, buscando alegria, buscando satisfação, mas essa satisfação, a gente nunca tem essa percepção de que ela já está presente. Então, por conta de a gente ficar mais olhando para aquilo que a gente não vive mais, então geralmente no 4 de copas a gente tá literalmente naquele momento da vida que a gente pensa assim: "Eu era mais feliz antes. Poxa, não me sinto mais alegre, não me sinto mais contente, antes era melhor". Então a gente às vezes tá fantasiando com a gente não tá conseguindo sentir alegria na vida naquele momento. Agora, olha o pulo do gato do 4 de copas, a gente vê uma taça com uma mão. Porque o por que acontece o 4 de copas? Quando ele entra na vida, ele tá avisando pra gente que: "Olha, esse desgosto que você está sentindo pelas coisas, tá muito mais relacionado a você talvez não encontrar soluções criativas, a você estar fechado para a vida, do que de fato você não ter mais alegrias e motivos para ser feliz do jeito que você está". Por isso que o 4 de copas, ele sempre representa que nós estamos desperdiçando algo, porque nós não estamos querendo dar o braço a torcer, é isso, você vê que ele tá emburrado, olhando pra frente e tem algo do lado sendo oferecido, mas ele olha pra aquilo e fala assim: isso não me agrada". Muitas vezes o 4 de copas, gente, ele é uma carta que vem, às vezes, representar que, às vezes, a gente tá numa relação, às vezes, a gente tá vivendo alguma coisa que foi legal um dia, sempre tem essa coisa, um dia foi bom pra mim, mas agora, ai, parece que perdeu a graça, então a gente fica ali, né, nesse 4 de copas, "Ai, parece que perdeu a graça, não consigo mais sentir a mesma coisa". E aí quando a gente não consegue administrar, a gente vai para o 5, que é onde a gente passa pela perda, pelo abandono, e aí é dolorido. Claro, vai depender do caso que você está vivendo. Tem pessoas que estão assistindo essa leitura, que esse 4 de copas, às vezes, está sempre realmente indicando pra você que não tem mais nada pra você viver aí, então você precisa aceitar o 5 de copas. Você precisa aceitar e abandonar essa situação pra você encontrar uma nova solução no futuro. Isso acontece. Você percebe que essa é o que está lá na intenção da pessoa que está aparecendo na sua leitura. Como se ela tivesse isso na é como se ela soubesse que: "Olha, ai, pra ficar com vocês, né, com o Sagitário, eu vou ter que aceitar perder alguma coisa, e eu não quero perder. Não quero passar por esse luto, por esse às vezes a pessoa aqui tá numa relação de muito tempo, às vezes ela tá muito envolvida com algo que ela tem uma raiz muito forte, ela tem dificuldade de deixar pra trás, ela não quer, né, ao mesmo tempo. Ninguém quer passar pelo 5 de copas. Mas, enfim. Então o que que você precisa entender, Sagitário? Que o conselho da sua leitura, por alguma razão, é, primeiro de tudo, não fazer nada agora, até que esse sentimento passe. Até que você consiga ter um pouco mais de clareza para identificar de fato o que você quer para a sua vida. Só o simples fato de ter aparecido a justiça, então já é um alerta para dizer para você uma questão: você está sendo muito emocionalmente envolvido com isso e você precisa ser racional para conseguir identificar o que de fato você vai cortar. E de qualquer maneira, você precisa ter um tempo de reflexão para identificar também o que é que você quer manter na sua vida. Então, se vocês vamos supor que vocês também estejam comprometidos, às vezes essa pessoa também está comprometida, a leitura está falando para vocês que vocês têm que dar um tempo para entender. Você vai querer manter a relação que você está agora? Ou você vai querer ter essa relação nova? Seja lá qual decisão você for tomar, você tem que honrar a sua palavra. Ficou muito olha, eu tentei explicar da maneira mais clara possível. Eu espero que você de nenhuma maneira tenha se sentido ofendido, ofendida. Não quero, né, de alguma maneira te deixar triste, nada nesse sentido. Eu adoraria ter aberto essa leitura, parado lá naquela energia e falado pra vocês que tudo seria cor-de-rosa, maravilhoso e incrível. Mas o meu compromisso com o canal, com as leituras, é transmitir a mensagem. E se por alguma razão a mensagem que veio para vocês, ela tá pedindo para você refletir e reflexionar sobre o que você está vivendo,
Por mais que você talvez não queira ouvir, porque provavelmente você não queira, porque você tá muito copas emocional. Por mais que você talvez tenha dificuldade de aceitar hoje, tente pelo menos exercitar. Tente pelo menos dar esse tempo pra você se perceber melhor, até você ter certeza, tá bom? De qualquer maneira, entenda que a síntese dos próximos 6 meses é que tudo isso seja resolvido. Olha, isso deu até uma sensação muito esquisita agora aqui em mim. Bom, Sagitário, o que que eu ia falar pra vocês? Eu tinha um recado. Ah, tá. Eu tinha um recado também para dar pra vocês, que era. Ah, tá. Aproveitando que nós estamos então aqui no final do mês, no final do ano, perdão. Este é o momento que eu estou oferecendo pra vocês uma leitura de tarô especial. Então, eu estou oferecendo, eu estou aplicando, né, o método da mandala astrológica. Felipe, o que que é a mandala astrológica? A mandala astrológica é um método de leitura de tarô, que é o método assim mais completo realmente que existe, porque ele conta ali com um leque muito grande de informações que você recebe dentro de uma única consulta. O que que acontece de diferente nesta mandala do final do ano? Eu ofereço a mandala todo, né, durante todo o ano, e a mandala por si só, ela tem um prazo de previsões de 3 meses. Então isso já é o usual. A pessoa entra hoje numa sessão comigo de tarô particular, a sessão é ao vivo, por videochamada, como se eu estivesse aqui realmente, você aí na sua casa, então a gente vai se encontrar, a gente vai conversar, a gente vai refletir, vamos identificar o que vem na leitura. É uma sessão que traz muitas informações, então são pelo menos 2 horas e meia, às vezes até mais do que isso. Eu não me importo muito com isso. A minha responsabilidade é entregar tudo que vier na sua sessão. E aí, durante o ano, a mandala ela tem então essa dinâmica de 3 meses. Só que como nós estamos no final do ano, então eu estou fazendo uma derivação que traz os próximos 12 meses. Então, olha que legal. Você agendando a sua sessão agora, nós vamos nos encontrar e você vai receber previsões para até dezembro do ano que vem. Então, a gente vai conseguir identificar, né, dentro da própria mandala, existem 13 casas ali, cada uma daquela casa representa uma área da sua vida. Então, dentro da sessão, a gente vai identificar qual que vai ser, como serão os seus caminhos no próximo ano, como já estão os seus caminhos, como serão os seus caminhos durante o próximo ano. Vamos identificar os seus planos, os seus projetos, o que você quer para o seu futuro, para o presente. Vamos entender se existe um alinhamento aí. Vamos fazer uma análise psicomental emocional, ver como está o seu emocional. Vamos falar do seu lar, da sua casa. Vamos falar do relacionamento afetivo, tanto a sua energia quanto a energia de quem você está se relacionando, como que tá o sentimento de cada um, quais são as intenções de cada um, tipo como a gente fez aqui, só que mais aprofundado. Veremos também aí questões materiais, então vida financeira, fluxo financeiro, como é que tá a vida financeira agora, como será esse fluxo no próximo ano, trabalho, espiritualidade, vida social e muito mais, gente. A mandala, dentro de uma única sessão, você vai sair assim com muitas informações, tanto que por conta disso a leitura é gravada, para que depois você possa assistir novamente, porque realmente são muitas informações, né. E aí o legal de você agendar agora a sua sessão, é porque você vai, né, eu vou fazer junto com você a evolução anual, então a gente vai saber como será a evolução de cada trimestre do próximo ano. Se já está bom, então vai ficar melhor ainda agora. Você que me assistiu até aqui, eu quero que você, né, quando você mandar uma mensagem para mim, clica lá na mensagem, o link para você mandar mensagem tá na descrição deste vídeo. Então clica, vai pro WhatsApp. E aí você me fala que você é Sagitário, que você assistiu esta leitura, e aí pede o seu bônus. É só você mencionar bônus que eu já vou entender do que vocês estão falando. E este bônus, Sagitário, é uma derivação que eu farei mensal. Então nós vamos entender como serão cada mês do próximo ano, janeiro, fevereiro, até dezembro. Qual será o desenvolvimento de cada mês? Quais serão os melhores meses, os meses de mudanças, os meses de oportunidades. Então tudo isso a gente vai ver dentro da sessão. Tá bom? Então, assim, venham ter essa experiência que ela é transformadora. E eu falo pra vocês, aproveitem que a gente tá em dezembro, porque é onde a gente consegue extrair ainda mais da mandala, que é meu método favorito de leitura, sempre assim, né? Então, se você tiver esse interesse, aproveite. Já estou aí com quase todas as vagas preenchidas, então
tem que ser rápido aí para você poder garantir o seu horário, né, ainda este ano e contar com esta, derivação da mandala. Certo? Fora isso também, né, se você que assistiu essa leitura de relacionamento, se você desejar também pode entrar em contato que eu tenho outros métodos de leitura que talvez, né, talvez você não queira mandá-la, mas você pode contar com outros tipos de leituras que eu faço, principalmente às vezes para a gente poder analisar questões afetivas, como foi essa que veio na sua leitura. Então, se você quiser aí ter uma sessão de tarô particular, somente com a sua energia, uma coisa bem certinha mesmo, entre em contato comigo que para mim vai ser um prazer te receber. Vai ser um prazer te conhecer, entender um pouquinho do que você está passando e como eu puder, né, eu vou utilizar o tarô aí e ser realmente esse intérprete para te entregar o recado que o divino, que a espiritualidade, que o universo, que o tarô tem para você. Tá bom, Sage? Do resto, se você assistiu até aqui e você não conhecia o canal ainda, se você ainda não é inscrito, faça um convite para que você se inscreva. Então aperta aí no botão de se inscrever, ativa o sininho para ter todas as notificações, assim você vai saber das próximas leituras. Lembrando que toda semana nós temos leituras novas aqui no canal. Eu estava um tempo aí em atos, mas já retornei para as leituras, então lembre-se sempre de visitar aqui o canal para conferir as outras leituras. E um outro ponto também, gente, que eu ia falar para vocês é para que vocês façam o seguinte: olha o seu mapa astral. Se você não tiver o seu mapa astral, tem vários sites na internet que você consegue fazer gratuitamente. Olha os signos do seu mapa. Então você vai olhar o seu signo, o solar é Sagitário, mas olha qual que é o seu signo do seu ascendente, qual que é a sua lua, qual que é o seu Vênus, Júpiter. Vê quais são esses signos e entra aqui no canal para assistir as leituras destes signos, porque provavelmente estas outras leituras também têm recados para você, porque também estão ressoando com um planeta que te rege, tá bom? Então é muito interessante. Façam esse teste, por exemplo, às vezes você pega lá o seu signo lunar. Então vamos supor que você seja o signo solar Sagitário e a sua lua é Câncer, por exemplo. Acho que Câncer teve algumas coisas, questão também que envolvia família, relação. Entra na leitura, assiste essa leitura e você vai perceber que o recado também é para você. E geralmente os recados vêm para outras áreas, né? Então, por exemplo, a leitura do lunar pode ser que ela se conecte muito com as questões que envolve a parte afetiva, sua família. Então, façam essa experiência aí que vocês vão ver que tem muito mais para você aproveitar do tarô, tá bom? E para mim é um prazer tê-los aqui. Eu gostaria muito que antes de você sair desse vídeo, você deixasse um comentário. Por mais simples que seja, se você quiser compartilhar alguma coisa, não, eu não quero comentar nada, deixa um coração, um emoji, só para dizer que você esteve aqui, só para deixar ali, né, a sua marca aqui, a sua energia aqui neste vídeo, tá bom? Eu conto com a sua colaboração. Clica no like também, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? E quando você faz isso, você ajuda o canal a continuar aqui, né, crescendo, expandindo e que essa mensagem chegue realmente a todos aqueles que estão destinados a ouvi-la. Tá bom, Sagitário? Foi um prazer estar aqui. Desculpem aí pela leitura tão longa, mas é isso aí. Para mim é sempre um prazer. Nos vemos na próxima leitura. Eu sou o Felipe Coin e até mais.